Nascer é uma possibilidade, viver é um risco, envelhecer é um privilégio. Mário Quintana. Como você quer envelhecer? Envelhecer é um processo natural e inevitável pelo qual todos nós passamos. Esse processo envolve mudanças físicas, psicológicas, sociais e espirituais que acontecem ao longo do tempo e que mexem diretamente com a gente conforme Cronos, o Senhor dos Tempos, nos engole. Sob uma perspectiva biológica, a gente sente as mudanças físicas e a degeneração celular diariamente. Essas mudanças provocam uma diminuição da elasticidade da pele, o aparecimento de cabelos brancos ou grisalhos, rugas, marcas de expressão e alterações nos sistemas cardiovasculares e imunológicos, afetando a nossa mobilidade, a aparência e a saúde em geral. Envelhecer também pode levar a gente a reavaliar a autoimagem e identidade pessoal, especialmente em relação à aceitação das mudanças físicas e ao ajuste às novas fases da vida. Cada uma dessas marcas representa a nossa biografia grafando a passagem do tempo no nosso corpo. E aqui vale refletir sobre quão fácil é para alguns e quão difícil é para outros olhar para essa grafia corporal, sobretudo em sociedades focadas no espetáculo, onde as marcas do tempo não são bem-vindas e devem ser escondidas ou disfarçadas. O mundo em que a gente vive empurra a gente constantemente para filtros, plásticas e procedimentos estéticos para esconder a nossa própria história. Revelar o tempo que a gente já percorreu em nossa jornada é ir contra a manada ou ainda lutar contra a indústria da aparência. Não é intrigante ler embalagens de produtos de beleza e capas de revistas que prometem o anti-aging ou anti-envelhecimento, mesmo sabendo que a morte é a única certeza que a gente tem nessa existência? Como dizia Rumi, o poeta persa do século XIII, o ser humano é uma casa de hóspedes, onde todas as manhãs há uma nova chegada. Já sob uma perspectiva psicológica, envelhecer pode envolver mudanças na função cognitiva, como a memória, a capacidade de aprendizado e a velocidade de processamento de informações. Embora algumas habilidades possam sim diminuir, outras, como o conhecimento acumulado e a sabedoria, podem se fortalecer. Quando a gente entra na segunda metade das nossas vidas, uma fase conhecida como metanoia é quando a gente pode experimentar uma maior estabilidade emocional e aceitação à medida que a gente envelhece, colocando um foco maior no que realmente importa e diminuindo as preocupações superficiais, sobretudo o que os outros pensam de nós. Nessa fase, a gente fica mais propenso a trabalhar a nossa individuação e buscar um ego estruturante, nos tornando indivíduos independentes das pressões internas e externas e conquistando o que é conhecido como idade emocional. Já sob uma perspectiva social, envelhecer pode envolver transições em papéis sociais como a aposentadoria, o sentimento do ninho vazio quando os filhos saem de casa e a entrada na terceira idade. Envelhecer pode significar enfrentar estereótipos e preconceitos relacionados à idade, como a ideia de que os idosos são menos capazes ou menos relevantes na sociedade, algo extremamente comum nas sociedades contemporâneas e completamente inverso ao que as primeiras nações têm a nos ensinar sobre a sabedoria e o valor dos mais velhos. Ainda na perspectiva social, as interações com diferentes gerações podem se intensificar, como o papel de avós ou o cuidado de pais idosos. Uma mesma casa hoje pode contar com 3 e até 4 gerações vivendo de forma cotidiana e isso traz desafios de compreensão e adaptação para todo mundo. Quando a gente faz uma breve análise de como as gerações se comportam e como pode ser desafiadora a integração entre elas, a gente deve sempre se lembrar que as pessoas que nasceram antes de 1945 são conhecidas como a geração dos silenciosos. Já as pessoas que nasceram entre 1945 e 1964 são os baby boomers, os transgressores. Nascidos de 65 a 84 está a geração X, pessoas que se viram em um contexto focado no trabalho, construção de patrimônio, mérito e a necessidade de se sobressair aos pais. Já os millennials, ou geração Y, nasceram entre 85 e 99 e têm foco em viagens, liberdade e experiências ao ar livre. Entre o ano 2000 e 2009, a gente tem a geração Z,
Pessoas que convivem em um ambiente naturalmente digital, mas que buscam um equilíbrio entre qualidade de vida, saúde mental e trabalho. E por último, a geração Alpha, compreendendo todas as pessoas que nasceram depois de 2010, os famosos nativos digitais, que têm como maior desafio a linearidade do raciocínio e a necessidade intensa de estímulos simultâneos. Já deu para imaginar como é desafiador lidar com gerações diferentes sobre um mesmo teto, não é? E por último, olhando para o envelhecimento através de uma perspectiva espiritual e existencial, para muitas pessoas, envelhecer traz uma maior busca por significado e propósito na vida. Essa fase pode ser marcada por uma reflexão profunda sobre as experiências de vida, as realizações e o legado que se deseja deixar. É nessa fase que muitas pessoas buscam a terapia, não com foco na resolução de problemas cotidianos, mas como autoconhecimento e mergulho interno. E também utilizam seu tempo disponível para hobbies, aprendizados e outras atividades que lhes dão prazer. Um olhar carinhoso para o envelhecimento também nos leva naturalmente a uma maior consciência da finitude, o que pode resultar em uma maior aceitação e tranquilidade em relação aos ciclos da vida e à morte. O psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, por exemplo, costumava chamar o fim da vida como um segundo nascimento, que de fora parece uma morte. Talete, entendi todas as perspectivas sobre o processo de envelhecer. Mas na prática, o que eu e você podemos fazer para ter mais longevidade e para encarar de frente esse processo da forma mais leve possível? Para começar, é importante entender que somente 20% da nossa saúde é definido pela genética. Os 80% restantes dependem exclusivamente de você. E aí a gente já sabe a receita. Boa alimentação, atividade física regular, sono revigorante e a busca pelo equilíbrio entre corpo, mente e espírito. No ano de 2005, o pesquisador, explorador e autor Dan Buettner escreveu o artigo The Secrets of Living Longer, Os Segredos para Viver Mais, matéria de capa de uma das edições mais vendidas da revista National Geographic. No mesmo ano, ele fundou a Blue Zones, uma empresa que coloca as melhores práticas mundiais em longevidade e bem-estar para funcionar na vida das pessoas. Em suas pesquisas, Buettner descobriu 5 lugares no mundo apelidados de zonas azuis, onde as pessoas vivem mais tempo e são mais saudáveis. Okinawa, no Japão, Sardenha, aqui na Itália, Nicoya, na Costa Rica, Icária, na Grécia e Loma Linda, na Califórnia. Buettner percebeu que a busca pela longevidade deve ser centrada na otimização do ambiente de saúde em vez de mudanças de comportamento individual. Ou seja, o ambiente onde você se encontra, com quem vive, o que come, o nível de estresse e os hábitos que esse local te proporcionam influencia diretamente na sua longevidade. Aliás, se você quiser se aprofundar ainda mais sobre as zonas azuis, no ano de 2023, Buettner, em parceria com a Netflix, lançou um documentário que explora essas 5 comunidades e que vale a pena assistir. Uma iniciativa parecida está acontecendo no Stanford Center on Longevity, fundado em 2007 por 2 das principais autoridades mundiais em longevidade e envelhecimento. Laura Carstensen, a diretora fundadora, tem sido apoiada em suas pesquisas há mais de 30 anos pelo Instituto Nacional sobre Envelhecimento. Já Thomas Randall, professor de Neurologia e Ciências Neurológicas, foca suas pesquisas em estímulos bioquímicos que podem induzir células-tronco em tecidos velhos a reparar lesões com a mesma eficácia que em tecidos jovens. De acordo com informações divulgadas no próprio site do organismo, vidas mais longas estão ao mesmo tempo entre as conquistas mais notáveis de toda a história da humanidade e os maiores desafios do século XXI. Embora a maioria das discussões sobre o envelhecimento das sociedades se baseie no pressuposto de que os idosos são frágeis e enfermos, a premissa do Stanford Center on Longevity é que os problemas dos idosos exigem soluções para que o aumento substancial da esperança de vida possa, em última análise, beneficiar os indivíduos e as sociedades. A missão do Stanford Center on Longevity é acelerar e implementar descobertas científicas, avanços tecnológicos, práticas comportamentais e normas sociais para que as vidas centenárias sejam saudáveis e gratificantes. Para eles, construir um mundo onde a maioria das pessoas prospere na velhice requer atenção a todo o ciclo de vida. As pesquisas sobre as quais trabalham mostram claramente que a educação, o exercício, os hábitos nutricionais, as decisões financeiras e as escolhas sociais no início da vida
tem implicações substanciais na qualidade de vida em idades avançadas. Mas e os mitos? O que a gente pode aprender com eles sobre o tempo? O tempo é uma força implacável e paradoxal, guiando a trajetória das nossas vidas com precisão e mistério. Na mitologia grega, o tempo é personificado por duas figuras, Cronos e Kairos. Enquanto Cronos representa o tempo linear, cronológico, marcado pelo passar implacável dos minutos e das horas, Kairos é circular e simboliza o tempo oportuno, aquele momento único e fugaz onde tudo se alinha para uma transformação significativa. À medida que a gente envelhece, sentindo o peso dos anos que Cronos deposita sobre nós, a gente é levado a refletir sobre a velhice e a longevidade. Cronos, o devorador de seus próprios filhos, lembra a gente da finitude da vida, do tempo que se esgota inevitavelmente e de todos os aprendizados que a gente tem pelo caminho. Ele é o símbolo do envelhecimento, do declínio físico e das mudanças que o corpo e a mente enfrentam com o passar dos anos. É sob o domínio de Cronos que a gente experimenta o envelhecer como um processo contínuo, marcado pelas rugas na pele e pelas memórias que se acumulam. Já Kairos traz uma perspectiva diferente. Ele nos ensina que mesmo na velhice há momentos de plenitude onde o tempo deixa de ser medido por um relógio e passa a ser vivido em sua totalidade. Não há começo e não há fim. Esses são os momentos em que a sabedoria acumulada ao longo dos anos encontra o seu propósito e a vida se revela em sua essência mais profunda. Kairos é o tempo das oportunidades, dos instantes de epifania e realização, onde a longevidade não é apenas a extensão dos anos, mas a qualidade do tempo vivido. A velhice nada mais é do que a convergência desses dois tempos. De um lado, a inevitável passagem de Cronos, que nos lembra da mortalidade e da fragilidade da existência. De outro, as oportunidades de Kairos, que nos convidam a viver cada momento com intensidade e significado, mesmo quando o corpo já não tem a mesma força da juventude, mas que conta com a sabedoria de uma vida bem vivida. Longevidade não é apenas sobreviver ao tempo de Cronos, mas encontrar nos anos vividos os momentos de Kairos, que transformam o envelhecer em uma jornada de profunda realização. Na velhice, Cronos e Kairos dançam juntos, mostrando que o segredo de uma vida plena não está apenas em quantos anos vivemos, mas como escolhemos viver do tempo que nos é dado. Se envelhecer é uma questão para você, ou ainda se você tem interesse em olhar para esse assunto sob uma perspectiva da sua própria história de vida, eu te convido aí na descrição desse vídeo para conhecer mais sobre o meu trabalho. Eu sou psicoterapeuta e tarotista especializada em atender mulheres de 40+, 50+, 60+, 70+, 80+. Mulheres pelas quais eu sou simplesmente apaixonada por conta de sua sabedoria e histórias de vida. Se esse conteúdo te inspirou a olhar para o espelho com mais leveza, eu te convido a compartilhar com outra mulher que pode também se inspirar. O difícil é apenas isto: desprender-se do corpo, ficar nu e vazio do mundo e do livre-arbítrio. Quando se consegue abrir mão do furioso desejo de viver, quando se tem a impressão de cair numa neblina insondável, é então que começa a verdadeira vida, emplacando tudo aquilo que viemos fazer e que nunca alcançamos. É algo indescritível de tão grande. Carl Gustav Jung.